Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje nós teremos uma aula espetacular. Vamos ao objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento, apreciação e réplica. Detalhamento, estruturas textuais. Muito bem, hoje então nós vamos explorar o universo dos contos e das fábulas. Vamos entender como essas histórias de fantasia se encontram com a realidade. Vamos à nossa aula? Vamos aprender nesta aula como as estruturas desses gêneros textuais, o conto e a fábula, nos ensinam histórias que trazem lições valiosas para a vida, lições de moral, que ensinam, que tratam da condição humana. Vamos explorar hoje esses dois gêneros textuais, o conto e a fábula. São histórias que nos ensinam. Você sabe o que é um conto? Sabe? Vamos ver se realmente você entende ou se você já leu um conto. Vamos entender o conceito de conto. O conto é um tipo de texto narrativo. É um tipo de texto que é curto, ou seja, a sua extensão é bem menor que um romance, que uma novela. É um tipo de texto narrativo curto e que vai contar, que vai narrar uma história que possui começo, meio e fim. Essa é a estrutura, então, de um conto. Muito bem. O conto, ele tem como características, né, ter poucos personagens. Geralmente, o conto possui um só conflito e ele se passa em um tempo e em um lugar definidos. É comum nos livros e revistas e até mesmo em filmes curtos ou em animações, é onde você vai encontrá-los. Então, o conto é um texto curto, como já dissemos, que conta uma história com poucos personagens, diferente de um romance, que possui muitos personagens, ou de uma novela. Então, o conto é essa história curta, de extensão curta, contendo poucos personagens e tem um tempo e um espaço que estão bem delimitados, bem definidos. Tem um começo, um meio e um fim bem estruturados, bem organizados. Os contos de fadas, por exemplo, como o conto A Bela Adormecida, tem uma função de transmitir valores e ensinamentos morais. Como o que, por exemplo? Como a importância da bondade, da coragem e do amor. Daí, eles serem preciosos, valiosos para transmitirem lições de vida sobre a condição humana, valores morais para nós. Vamos entender agora as características do conto. Então, o conto, ele costuma ser uma narrativa breve, como já mencionamos, com uma única ação principal. O conto vai focar em poucos personagens e ele tem um narrador, né? Uma narrativa tem como um dos seus elementos um narrador, aquele que conta a história. E esse narrador, ele pode ser o próprio personagem, aquele que está participando da trama, da história, ou pode ser também um narrador que esteja apenas contando a história, mas que não faça parte dela, não faça parte da história. E o conto, ele costuma transmitir, né, terminar, quero dizer, com um desfecho rápido. E esse desfecho, além de rápido, é marcante. Então, tudo isso ajuda, permite ao leitor a entender rapidamente a mensagem transmitida neste conto. Então, o conto, ele tem como objetivo principal prender a atenção do leitor e provocar, permitir uma reflexão ou até um entretenimento. Então, veja bem, essas são características
do conto. Vamos aprender agora sobre a estrutura do conto. Então, o conto tem uma estrutura bem organizada, bem delimitada. A introdução, por exemplo, vai apresentar os personagens, que, como você já percebeu, são poucos personagens. O conto tem essa característica, apresenta poucos personagens. E também na introdução, além dos personagens, nós temos o tempo e o espaço, ou seja, onde se passa a história e quando ela ocorre. Um segundo aspecto da estrutura do conto é o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, vai ser delimitado, vai ser expresso o acontecimento principal, o conflito. E ainda sobre a introdução, nós precisamos entender que o conto começa com essa apresentação, e essa apresentação ela se caracteriza por ser atraente para despertar a sua curiosidade, a curiosidade do leitor, e para convidá-lo a fazer parte, a entrar nesse mundo dessa história. Em relação ao desenvolvimento, nós temos ali no desenvolvimento a trama se desenrolando, né, acontecendo de forma dinâmica, apresentando conflitos, os desafios e as reviravoltas que vão manter o leitor engajado e curioso, vai aguçar a sua curiosidade. Muito bem. Em relação a mais um aspecto da estrutura do conto, nós temos o clímax. Em que consiste o clímax? O clímax é o ponto mais emocionante da história. Então, nós temos como ponto alto da história exatamente o clímax, aquele ponto em que a história, né, o conflito, vai atingir o seu ápice. O seu momento mais importante, que vai se configurar no destino dos personagens. Ali no clímax, o destino dos personagens é decidido, para onde eles vão. E ainda, como elemento do conto, dessa estrutura, dessas características do conto, nós temos o desfecho. O que é o desfecho no conto? O desfecho consiste na solução daquele conflito que foi narrado ali, que foi apresentado. É o encerramento. Então, o desfecho consiste exatamente na conclusão da história que foi contada, que foi narrada, relatada ali no conto, e que pode ser surpreendente, pode ser emocionante ou provocar a reflexão. Ela pode ser reflexiva, essa história, deixando uma marca bem duradoura na sua mente, deixando em você essa marca duradoura. Agora que você já entendeu toda a estrutura do conto, vamos aprender os tipos de conto. Nós temos vários tipos de conto. Então, nós temos, por exemplo, o conto de fadas. O conto de fada nós temos como exemplo Chapeuzinho Vermelho. Quem não conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Então, os contos de fadas, eles nos levam, nos transportam para um mundo mágico, um mundo de fantasia, no qual príncipes e princesas vivem aventuras encantadas, né? Quem não leu um conto de fada, né? E também nós temos os contos realistas. Os contos realistas, eles trazem histórias baseadas no próprio cotidiano, nas histórias do dia a dia. Então, os contos realistas, eles se configuram como histórias que vão refletir a vida cotidiana e as experiências humanas de forma autêntica e verossímil. Eles nos mostram, esses contos realistas, a realidade
tal como ela é, como elas se apresentam, né? Essa é a pretensão dos contos realistas, nos mostrarem a realidade como ela nos aparece, como ela se mostra, com os seus desafios, os seus conflitos, as suas emoções. Então, esses contos realistas, né, procuram trazer essas histórias do cotidiano, mostrando como elas acontecem. Um outro tipo de conto bem conhecido também são os contos fantásticos, né? O conto fantástico, por exemplo, ele traz histórias com magia, né? Com o mundo da magia. Então, os contos fantásticos são histórias que exploram o mundo do impossível, do sobrenatural, o mundo mágico. Esses contos, os contos fantásticos, eles nos transportam para um universo onde a realidade é distorcida, a realidade material é distorcida e a imaginação não tem limites, né? Então, nesses contos fantásticos, você vai viver um mundo de magia. Um outro tipo de conto que também aparece muito na literatura é o conto de terror. Exemplo de conto de terror são as lendas urbanas. Provavelmente você já viu algumas dessas, ou já leu, ou já assistiu filmes sobre as lendas urbanas. Então, os contos de terror, eles nos fazem estremecer, né? Eles trazem aquela sensação, aquele, vamos dizer assim, um certo mal-estar. Por quê? Porque eles exploram o lado sombrio do ser humano, o lado sombrio da humanidade. Então, os contos de terror, eles trazem essa característica, né? E exemplo delas são as lendas urbanas. E também nós temos como tipo de conto o conto popular. Então, o conto popular, como por exemplo, as histórias que são passadas e repassadas de geração em geração, são passadas oralmente, os contos populares. Então, em que consistem os contos populares? Os contos populares são aqueles contos que vão refletir a cultura e a tradição de um povo. Vão contar histórias que passam de geração em geração, é a cultura oral, certo? Então, aqui você entendeu o que é um conto, sua estrutura, suas características e os tipos de contos, certo? Sugiro a você que leia um conto maravilhoso de Edgar Allan Poe, que se chama O Gato Preto. Você vai gostar muito. Muito bem, agora que você entendeu sobre o gênero textual, o conto e seus tipos, suas características, vamos estudar, vamos entrar num outro universo, um universo também de imaginação, de fantasia e de realidade, onde eles se encontram, que são as fábulas. Vamos entender o que é uma fábula. A fábula é uma narrativa curta. Perceba que é semelhante ao conto. O conto é uma narrativa curta. E a fábula também. A fábula é uma narrativa curta com animais que falam e agem como humanos e que sempre traz uma lição de moral, certo? Então, as fábulas, elas têm essa característica. É uma narrativa curta. O que é uma narrativa? É uma história. Então, uma narrativa curta. Perceba que aqui tem uma semelhança, uma identidade com o conto, que também é uma narrativa, um relato curto. E os personagens na fábula são animais. E estes animais, eles assumem características humanas. Eles falam. E eles agem como se fossem humanos, como humanos. Então, os personagens das fábulas, veja que aqui se diferencia um pouco dos contos, eles são personagens, né, animais, mas que assumem características humanas. E o objetivo aqui da fábula é sempre
trazer uma lição de moral, um ensinamento. Então, as fábulas, elas têm esse poder de inspirar. As fábulas têm um poder especial, que é de inspirar, de motivar e de transformar pessoas, ajudando essas pessoas a refletir sobre os seus valores, os seus princípios, os seus comportamentos e ajudam a promover, a fazer mudanças positivas em suas vidas. Ah, professora, como assim a fábula tem todo esse poder? Sim, a fábula traz, né, essa perspectiva na boca dos animais e no seu agir, no seu comportamento, eles trazem, né, ensinamento, lições valiosas para o ser humano. É um excelente recurso para a educação. As fábulas têm essa capacidade, são maravilhosas. Você já leu alguma? Se ainda não leu, sugiro a você que leia. Agora nós vamos conhecer as características da fábula, desse gênero textual fábula. Vamos ver. Então, as fábulas trazem como característica exatamente um dos elementos que eu já citei para vocês. Animais como personagens principais. Os contos, eles podem, né, uma vez ou outra, trazer animais como personagens, mas principalmente seres humanos, certo? É que eles trazem. Uma outra característica importante da fábula é o antropomorfismo. Consiste em que o antropomorfismo? No fato de animais assumirem características humanas, né? Ações, atitudes de seres humanos, falando e agindo como seres humanos. Outra característica da fábula é exatamente o enredo, que é simples e rápido, por isso que é uma narrativa curta. Então, o enredo de uma fábula é simples e rápido. E sempre traz uma lição de moral, sempre traz, no final de uma fábula, sempre traz uma moral. Então, as fábulas, elas são uma forma de sabedoria ancestral e que continua a inspirar e a guiar as pessoas até a modernidade, até hoje. As fábulas oferecem lições valiosas, insights profundos sobre a condição humana, sobre o ser humano, sobre a vida humana. É muito importante. Então, agora vamos conhecer a estrutura da fábula. Já vimos suas características, agora vamos conhecer a estrutura, né? É um gênero textual curto, que traz como personagens, geralmente animais, que assumem fala e atitudes, comportamentos de humano, mas para trazer uma lição, um ensinamento, uma lição de moral no final. E a estrutura da fábula é composta por uma introdução, assim como no conto, e vai, nesta introdução, inserir, apresentar os personagens, que, como você já entendeu, são animais, e também vai mostrar o cenário onde ocorre a história, onde se passa a história. Então, na introdução, você tem aí aspectos importantíssimos. A apresentação dos personagens, aqueles que vão contar a história e todo o cenário onde a história vai acontecer e esse espaço, esse tempo. Um outro elemento dessa estrutura do gênero textual fábula é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você tem a presença dos acontecimentos, né? O acontecimento, a ação que vai gerar um problema, uma situação, um problema. Então, aí no desenvolvimento, você tem essa apresentação dessa trama, desse enredo, do conflito entre os personagens. E lembrando que, geralmente, os personagens da fábula são animais que assumem comportamentos humanos, que tem essa característica do antropomorfismo, assumindo a linguagem e as atitudes de um ser humano, mostrando, através dos seus comportamentos, das suas atitudes, por exemplo, os vícios,
dos seres humanos, as virtudes também, os comportamentos da condição humana. E daí se retira uma lição valiosa. Então, no desenvolvimento, você tem o problema, não é? O acontecimento, a ação que dá origem ao problema. E a apresentação desta trama, deste conflito entre os personagens. O que desencadeou aquela intriga, aquela questão entre os personagens, o conflito que se gerou ali. É no desenvolvimento da fábula que você encontra essa característica. Um outro elemento dessa estrutura da fábula é o desfecho. Então, no desfecho, nós encontramos o quê? Ali apresenta-se a resolução do conflito, ou seja, a solução para aquele conflito que foi gerado, que foi desencadeado durante o desenvolvimento. Então, você tem a resolução, a solução daquele problema. E também ali se apresenta a moral da história, ou a lição de vida que o fabulista quer mostrar, né? Quer ensinar, quer trazer esse princípio, esse valor, essa lição de vida, nós encontramos no desfecho, na solução do conflito. Então, essa lição de vida é exatamente a moral da história. Vamos conhecer. Então, a moral é essa lição, né? Esse ensinamento, esta mensagem que a fábula visa transmitir. A fábula tem como objetivo, como finalidade, transmitir uma moral. E a moral é exatamente a lição, a mensagem, né, que ela vai trazer. Essa mensagem tem como objetivo transmitir exatamente os valores, os princípios, né? E se configuram no agir dos animais e na fala deles. E é apresentada de forma clara, de forma explícita, no final da história, no final da fábula. Então, a estrutura da fábula, ela é bem parecida, bem semelhante com a estrutura do conto, né? Você percebeu que tem todos esses elementos aí, mas sempre a diferença que você vai notar aí é que na fábula nós temos como um objetivo no desfecho, no final, a lição de moral, esse ensinamento, esse princípio, esse valor que o fabulista quer transmitir para nos ensinar, mostrando a condição humana, mostrando virtudes, valores, defeitos, tudo ali. Vamos conhecer alguns exemplos de fábulas e fábulas famosas. Nós temos, por exemplo, a lebre e a tartaruga. E qual é a lição de vida, a lição de moral, o ensinamento que esta fábula maravilhosa traz? Sugiro a você que leia estas aí que nós sugerimos para você. A lebre e a tartaruga, a raposa e as uvas. Sugiro que você leia também O Leão e o Ratinho. Quais são as lições de vida, quais são as lições de moral, os ensinamentos que essas fábulas trazem. A lebre e a tartaruga, por exemplo, traz a lição de vida, a lição de moral da persistência, ensinando os humanos a serem persistentes nos seus objetivos, naquilo que se propõe a fazer. Porque se você desiste, você não atinge. Então, ao ler a fábula A Lebre e a Tartaruga, no final, você percebe que a lição que se traz para nós, seres humanos, é a lição da persistência, não é? Na vida, porque a vida é cheia de problemas, mas se você persistir, provavelmente você vai atingir o seu objetivo. Na fábula A Raposa e as Uvas, a lição de moral é a seguinte: desprezar o que não pode ter. Desprezar o que não pode ter. E na fábula O Leão e o Ratinho, ali a lição de moral é a da solidariedade. Como nós, humanos, precisamos aprender esse valor, essa lição, esse ensinamento da solidariedade, ser solidário com o outro ser humano, né? A cultura da paz, da solidariedade. Agora nós vamos apreciar uma fábula. Leia comigo. Eu leio aqui, você leia comigo. Vamos lá. A Cigarra e a Formiga. Essa fábula é atribuída a Esopo. Esopo é o pai da fábula, né?
o grego Esopo, e foi adaptada por Jean de La Fontaine, o francês Jean de La Fontaine. Então a história diz assim, a fábula. Durante todo o verão, a formiga trabalhava sem parar, carregando folhas e alimentos para seu formigueiro. Ela sabia que o inverno se aproximava e, por isso, precisava se preparar. Enquanto isso, a cigarra passava os dias cantando, pulando de galho em galho e aproveitando o sol. Ao ver a formiga sempre ocupada, dizia: Ei, formiguinha, venha cantar comigo. Aproveite este dia lindo. Mas a formiga, muito ocupada, respondia: Não posso, cigarra. Preciso guardar alimento para o inverno. Você também deveria fazer o mesmo. A cigarra apenas ria e continuava cantando, sem se preocupar com o futuro. Quando o inverno chegou, o frio tomou conta de tudo. As árvores estavam secas, não havia mais flores, nem folhas, nem alimento. A cigarra, então, percebeu que não tinha nada para comer. Desesperada, ela foi até a casa da formiga e pediu: Dona Formiga, estou passando fome. Poderia me dar um pouco de comida, por favor? A formiga perguntou: E o que você fez durante todo o verão? Envergonhada, a cigarra respondeu: Eu cantei, cantei e cantei. A formiga então respondeu: Ah, você cantou? Pois agora dance. E fechou a porta. Moral da história? Qual foi o ensinamento valioso que esta fábula trouxe para nós? A moral da história, a lição que todos nós devemos assimilar, aprender com esta fábula é que nós devemos trabalhar no tempo certo para não sofrermos no futuro. Isso mesmo, estudando, estamos trabalhando, preparando nosso futuro, não é? Muito bem. Então, agora que você teve esse exemplo, né, nós vamos então entender um pouquinho mais, resumindo essa história, que durante o verão, o que foi que aconteceu? A cigarra cantava alegremente, enquanto a formiga trabalhava, armazenando alimentos. Quando chegou o inverno, a cigarra, sem comida, pediu ajuda à formiga, que respondeu que enquanto ela trabalhava, a cigarra só cantava, imagina já tocando aqui, cantando, né? Então, a cigarra só cantava e a formiga, então, não ajudou a cigarra. Será que a formiga foi ruim com a cigarra? Não, né? Moral, devemos trabalhar na época certa para não passarmos dificuldade no futuro. Essa fábula, como nós explicamos para vocês, foi atribuída a Esopo, fabulista grego, e foi popularizada por Jean de La Fontaine, que foi o escritor francês. Então, características que nós vimos aí são os animais como personagem, no caso da fábula, desta que nós lemos, a cigarra e a formiga. E o enredo muito simples, o antropomorfismo e moral da história, não é? Muito bem. Então, a estrutura que nós temos nesta fábula foi a apresentação, verão, a cigarra cantando e a formiga trabalhando. No desenvolvimento, foi o pedido de ajuda da cigarra. E o desfecho? A formiga nega ajuda e a moral que é a moral da história. Muito bem. Então, é isso. E agora, nós vamos traçar uma pequena comparação entre o conto e a fábula. Então, o conto e a fábula, eles ambos, esses dois gêneros textuais, eles contam uma história e é uma narrativa curta. Uma característica que existe nas duas. Todos dois, o conto e a fábula, contam uma história. O conto, ele pode ser sobre pessoas, sobre seres reais ou fantásticos. Personagens, não é? Podem ser pessoas, podem ser seres reais ou seres fantásticos. E a fábula? A fábula, ela apresenta como personagens os animais. E estes animais assumem comportamentos, atitudes humanas e têm uma moral que é a lição, o ensinamento que a fábula traz. Lá no conto você não vê, então, essa
lição de moral. Então, qual a reflexão que nós fazemos? Você percebeu como as histórias que nós ouvimos, elas têm muito, muito a nos ensinar? Então, tanto o conto quanto a fábula, elas nos ajudam a refletir sobre a vida, sobre a condição humana, sobre as escolhas e sobre os valores, os princípios que nós devemos ter na vida. Que tal você criar a sua própria história? Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, que você tenha aprendido sobre esses dois gêneros textuais, o conto e a fábula. Até a próxima.